Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ver, o podcast do seu portal vnoticias.com.br. E você já sabe que vai ter entrevista. Hoje a gente vai falar, defesa do consumidor. A gente vai falar de direitos, né? Vai falar um monte de coisa e de política também, né? Então você já vai aí, ó, clica aqui embaixo nas nossas redes sociais. Segue o nosso portal, segue o nosso Instagram, Facebook, Twitter, porque lá a gente posta notícias diárias do que está acontecendo aqui na Salvador, Bahia e também no nosso Brasil, tá bom? Então, já seja bem-vindo. Deixa o seu like aí, viu? Deixa o like que é importante. Curte também o nosso canal. E vamos agora para o nosso bate-papo, que eu recebo uma pessoa aqui muito querida, que entende muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje e que também vai se arriscar na política, né? Já, Magno Felsenburg, tudo bem? Tudo bem, tudo E bem, também é da Aline. família, tá? Já vou falar aqui. Detalhe, né? O Vai ter detalhe que é da ser família. da família e tá tudo bem. Como é que você tá? Tá Tá bem? tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Ah, que bom, que bom. Então você já tem aí quantos anos na estrada como advogado? Olha, eu formei em 98, né? Já são 24 anos. Formei aqui na Universidade Católica, Ah. em Salvador. E já se foram 24 anos na área, atuando como advogado, professor e também com uma experiência na área pública, né? É verdade. E você fica mais em feira, né? Exato. Você de estar lá, se constituiu, montou tudo lá em feira e começou a trabalhar por lá por feira. Quando eu me formei, em 99, já fui morar em Feira de Santana. Né? Massa. Agora eu tive uma experiência interessante, porque eu passei 2 anos em Salvador, aqui na Prefeitura de Salvador, né? Ainda com o prefeito Assemineto. Com a ACM? Com a Assemineto, como diretor do trabalho. Ah, boa. E eu fui responsável pelo SIM, Sim, né? sim, Justamente sim. a área de intermediação de mão de obra, porque em Feira eu tinha sido secretário do Trabalho, né? No ano lá de 2010 e 2012. E com isso acrescentou muito, né? A experiência de ter passado pela pasta, e aqui em Salvador foi concluir, vamos dizer assim, essa experiência, porque eu consegui criar, inclusive, o primeiro programa de qualificação, né, no município de Salvador, que foi o Qualifica Salvador. Olha, Foi. eu não sabia disso. Criei o Mano. Qualifica Salvador, apresentei ao prefeito, né, Assemineto, e ele achou fantástico, e eu achei engraçado, porque eu achei que eu tinha criado, mas quando eu fui olhar no plano estratégico dele, no início do primeiro mandato dele, ele colocou lá, Qualifica Salvador, né? Mas até então não tinha aparecido ninguém para poder desenvolver e apresentar e se tornar o concreto. E aí eu trouxe o Senai, e o Senai, o Senac, Senai, foi o Senai, o Centro das Indústrias e o Comércio, né? O Sistema S. Trouxe os dois do Sistema S para que a gente fizesse ali uma parceria e criamos um programa de qualificação fantástico, mais de 1.200.000 investido, com os cursos, né, gratuitos para o trabalhador, mas cursos que realmente iriam inserir as pessoas no mercado de trabalho. Porque até então, a experiência que eu tive com o Pronatec, lá atrás, em 2010, você dava curso, a pessoa terminava o curso e não ia para lugar nenhum. Porque era curso que o mercado não estava necessitando. Era algo para apresentar apenas à sociedade. Ah, o governo está fazendo isso. Aí você fazia o curso e depois você não... Nada. Então, aqui a gente conseguiu observar o mercado de Salvador, a necessidade, a tendência. Começamos a fazer o curso, aí chegou a pandemia. Ok. E aí conseguimos transformar no primeiro curso online, dando chip. A gente conseguiu comprar o chip dentro do próprio recurso, porque antes o transporte era gratuito, ou seja, a prefeitura pagava o transporte para você ir para o curso. Né? Tá. Porque eu apresentei isso ao prefeito, ele entendeu que tinha que ter isso. Né? Tinha que ter a camisa para você padronizar e tinha que ter o transporte. Mesmo, ia ter evasão. E era o estímulo, né, para você manter aquele aluno ali focado e com a esperança de ser empregado. Com a pandemia, a gente conseguiu alternar isso para a aula online. E foi uma coisa inusitada, porque eu pesquisei em São Paulo, Minas, Rio, não tinha o chip. Então, o que é que faltava? O governo lançava a plataforma digital de aula, disso e daquilo, mas e o aluno de baixa renda? Né? Porque não era canal aberto. Sim, claro. Então, como é que ele fica? Ele tem que ter uma internet. Sim, sim, sim. E eu aí consegui transformar esse contrato num pedaço desse dinheiro que era do transporte,
para adquirir o chip. E aí conseguimos adquirir esse chip, entregar aos alunos para eles assistirem a online, né, de casa, né, com o chip entregue pelo poder público. Então, foi uma experiência fantástica. Consegui também fazer com que o SIM não fechasse. Nós tivemos uma restrição ali na pandemia muito severa, de 40 dias. Sim, verdade. Mas aí eu, com a Cogel, consegui trazer um sistema de marcação por hora marcada online. Okay. Então, a gente deu a segurança a todos os funcionários e a gente atendia de meia em meia hora, só atendia quem marcasse online, então, com espaço de tempo. E a gente fez com que o SIM não fechasse dentro da pandemia. Conseguimos empregar pessoas muito na área de call center e muito supermercado, porque na época nós tínhamos ali 3 supermercados, delivery, né? Cada supermercado 500 funcionários. Delivery. Então a gente conseguiu colocar ali 2.500 pessoas no mercado de trabalho em plena pandemia, que foi um momento difícil, né, com o comércio, com certas restrições. Então, essa foi mais uma, aqui já em Salvador. Já em Salvador. E aí você tá, né? Gestão pública, gestão privada. O que você pode dizer que desses dois, assim, o que eles se completam mais, né? Um depende muito do outro. Você que passa por essas duas situações, né? Eu observo, assim, as experiências que eu tive na área pública. A gente sabe, quando você está dentro do poder público, você só faz o que a lei permite. Ok. Então, você tem uma certa limitação. Na sua empresa privada, você acorda e fala, hoje eu vou trocar meus funcionários. Hoje eu vou aumentar o salário de todo mundo. Hoje eu vou, né? Hoje eu vou contratar mais 10 pessoas. Não, hoje eu vou alugar mais uma sala aqui, ficou pequeno. Tá. Então, no poder público, você tem as restrições que a lei impõe. Mas é importante você estar dentro da coisa pública com a visão empresarial, uma visão empreendedora, uma visão de disciplina, uma visão de que tem que funcionar. Porque fica aquela mente assim, vai sair da prefeitura, esse é órgão do governo. Isso aí. Entendeu? Isso aí, Magda. A pessoa fica assim, eu vou lá, esse negócio de prefeitura, isso não funciona. Curso de prefeitura, isso é para dizer que vai fazer, para justificar o dinheiro. Né? E aí, quando você traz essa mentalidade que tem que funcionar, tem que dar resultado, a pessoa tem que ser atendida com educação, com gentileza, com empatia. Com empatia, você tem que ter... Você está no lugar do SIM, que a pessoa vem querendo emprego. Pois é, você já está desesperado, que não tem como pagar suas contas. O Aline, eu chegava no SIM 6h30 da manhã, porque eu precisava entender por que a televisão fazia a matéria. Eu estava chegando num lugar, e as matérias eram 500 pessoas na porta fila do SIM, 6 horas da manhã. Né? Primeira semana de trabalho, a menina que vende um lanche ali falou assim, o pessoal está sendo assaltado na fila do SIM. As pessoas vêm atrás de emprego e são assaltadas aqui. Aí eu, Polícia Militar e Guarda Municipal. Eu digo, não é possível isso. Diretor, o pessoal está dormindo aqui. Quando tem vaga, que é sem experiência, que esse lance dá sem... Por isso que me despertou trazer o Qualifica Salvador. Porque sem experiência. Sem experiência. Aí não surge. Tudo é com experiência. 6 meses de experiência. 2 anos... Como é que a pessoa... chega sem experiência para ter experiência, se ela não entra no mercado de trabalho. Difícil. E quando tem essa experiência, o pessoal chega aqui 10 horas da noite, bota um colchão e dorme aqui no comércio, para esperar amanhã cedo entrar na fila. E isso começou a me incomodar muito, porque é muito triste você enxergar isso, né? Aí você chega diretor de paletó, todo bonito, e o povo está ali naquela fila, dormiu a noite toda ali, choveu. Né? Então, é uma coisa terrível. E a pandemia trouxe um fato positivo, porque essa marcação ficou. Então, acabou a fila. Acabou a fila e você consegue atender com dignidade, e você consegue inserir. E os programas de qualificação melhoraram muito mais, foram avançando. Que bom, Magno, que bom. E aí você parte também para uma experiência que é o seu trabalho, e você ficou bastante conhecido também pela questão da luta com o direito do consumidor. Exato. Né? É paixão. É paixão, é? É paixão. Defender ali. Eu acho engraçado, porque eu, na Católica, não tinha direito do consumidor. Essa disciplina não existia, porque a lei
É 8.078/90. Era mais Né? E eu formei em recente. 98, então a lei era bem recente, não tinha disciplina, nem como opcional. Mas, quando eu saí do curso, eu tive uma experiência nos juizados especiais. Né? Eu fui ser atendente judiciário. E ali eu me deparei com o direito do consumidor. Tá. E eu era aquele atendente do saque, Ah, que ficava ali ficava fazendo fazendo. as queixas, né? Os advogados ficam ali atendendo. E as pessoas chegavam desesperadas. Minha energia foi cortada, tá paga. Minha água. Meu filho precisou fazer uma cirurgia, o plano negou. O plano negou. Aí aquilo começou a mexer comigo. Aí eu digo, não, tem um Código de Defesa do Consumidor, vamos para a lei. E aí teve um caso engraçado que o cidadão, ele disse, olha, eu vou me casar e contratei o meu pacote de lua de mel. Ah, E acabei de descobrir que não vai ter lua de mel. Minha mulher disse que se eu não resolver, ela não vai casar comigo. coitado. Ela vai desistir do casamento, tá tudo certo, a viagem. Ele disse, doutor Magno, você tem que resolver. Eu digo, rapaz, que missão é essa? Essa sua esposa também é porreta, viu? Pois Vai é, desistir de vai desistir de casar? casar porque não tem lua de Não mel. tem lua de mel. Aí É ele doido. aí conseguiu uma liminar, né? Para que fosse cumprido o que a lua agência de de mel. viagem, né? E a agência disse que ia dar o hotel que ele alugou não ia ter mais, quer dizer, Oxi, ia então. ser outro em outra cidade, e eles iam dar uma van Pra poder para ir. poder ir para o outro lugar lá e tal, tal. Ele falou assim, olha, minha esposa já está chorando, a noiva, né? Não tinha, ela já está chorando, ela não vai conseguir nem entrar na igreja. Eu digo, meu Oh, amigo, meu Deus do que céu. situação. E aí ele foi, viajou, a liminar saiu, Ah, que foi deu garantido. E quando voltou, me trouxe um presente ainda. Disse, olha aqui o presente que eu certo. trouxe para você. Tá vendo, mãe? Aí ficou. E aí, em 2001, eu assumi o PROCON da cidade de Feira. Na época se chamava Codecon, né? Aqui em Salvador até hoje se chama Codecon, Codecon, que eu entendo que é um equívoco, essas nomenclaturas que não fazem com que o cidadão, consumidor, compreenda lá o que é isso. É mesmo. Procon é mais Todo fácil. órgão de defesa do consumidor no Brasil é PROCON. É, Então, o que deveria ter em Salvador? Um PROCON municipal. ok. Porque existe um PROCON estadual, Ok. teria que ter um PROCON municipal. Então, lá em Feira tinha um Codecon, aí eu fiz o projeto de lei para o prefeito, inclusive virou uma superintendência de defesa do consumidor com a estrutura adequada, uma cidade de 700 mil habitantes. Sim. E ali eu também flexibilizei para atender todas as cidades circunvizinhas que tinham problemas com empresas que estavam em Feira. Coelba, Embasa eram sediadas na cidade, no município de Feira. Então, se você tinha problema com Coelba, Aí Embasa, você ia. eu digo, pode reclamar aqui. Ok. Pode reclamar aqui. Bom. E assim foi, né? E hoje, o que as pessoas mais reclamam? Que tem mais de procura, o que é? Telefonia? Olha, Não, né? o sistema na área de telefonia móvel, que a fixa praticamente não existe mais. Mas a telefonia móvel, eles melhoraram o retorno ao cidadão. Hoje você consegue ligar para a operadora e resolver. Antes, de 10, resolvia uma. Ok. Hoje, de 10, eu acho que eles conseguem resolver 5. Tá. E os outros 5 vão para os órgãos de defesa do consumidor. Ok. Mas esse mercado, esse volume de mercado que eles criam, que impulsionam com promoções e promoções, eles não conseguem cumprir as ofertas que são oferecidas. Isso gera uma insatisfação. Ok, verdade. Porque né? você fala, é 5G, é 4G, é tantos mega, é tantos minutos, né? E aí você se sente frustrado com isso, né? Agora, você tem detalhes, Aline, que a gente precisa para evoluir. O telefone celular, ele é um produto essencial. Sim. Você usa para trabalho, eu Claro, também uso para para trabalho. total. Como é que você vai ficar 30 dias sem telefone? Não, não é impossível. Você perde dinheiro com isso. Aí Vai ter. a lei diz que quando o produto não é essencial, você pode aguardar 30 dias para ser consertado. Ai. Só que o telefone agora é considerado um produto essencial. O que é que significa? Se meu telefone der defeito, a empresa tem que trocar, não é consertar mais. É a substituição. E tem que ser feito de imediato. Agora, o que é imediato? A lei não fala o que é imediato. O que é razoável? 5 dias,
10 dias. Uma geladeira, você fica sem geladeira em casa? Não, impossível. Então, se a geladeira dá um defeito, ou o cidadão vem, identifica, no outro dia ele troca a peça e conserta, ou ele vai ter que trocar. Trazer outra. Porque não tem como você ficar sem geladeira dentro de casa. Mas as empresas, às vezes, não trocam. E as empresas ficam querendo colocar assim, o protocolo da empresa. Não, o protocolo da empresa é 30 dias. É. Nós temos 30 dias. É a lei, viu? Ó, dizendo para o consumidor que é a lei. É a lei, o prazo são 30 dias. E você acaba sempre deixando para lá. Então, esse papel de você estar levando a informação justa, correta para o cidadão. E eu ainda acho que o Brasil é muito dividido. Por exemplo, eu conversava muito com o pessoal de Procon de outros estados. Tá. Aí eu vejo que a mesma empresa, se é um cidadão paulista que liga, ó, minha geladeira deu defeito, tô ligando, quero outra. Pois não, senhor, já estamos encaminhando. Aí liga o nordestino. Não acredito. Minha geladeira deu defeito. O senhor aguarda 30 dias, é assim mesmo e acabou. Mesma empresa. Mas como isso? É porque, na minha experiência desses 20 anos aí caminhando, eu percebi que eles adotam um protocolo de acordo com o estado, de acordo com a região. Nordestino sofre pra caramba, Então, viu? Vamos porque combinar. aquele núcleo em São Paulo, né, naquelas instituições mais fortes, mais rígidas, né, quando eu estava no Procon, eu cheguei da multa de 1 milhão. Você recebeu o dinheiro? Não, mas no outro dia resolveu o problema. Boa. A gente tirou uma propaganda do ar em cadeia nacional. Olha. Porque eles fizeram uma ofensa à mulher. Exato. Era uma propaganda de uma cerveja, e eles faziam uma ofensa à mulher. Eu apliquei uma multa de 1 milhão, saiu na Folha do Estado de São Paulo, Procon de Feira, multa a empresa tal, a cervejaria, por uma propaganda abusiva, ofensiva à mulher brasileira. No outro dia saiu do ar. Saiu do ar. Horário nobre. Olha, que bacana. Então, você tem que criar os institutos. Sim. O governo, no seu papel de fiscalizador, ele tem que ser forte, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter postura, claro. Ele tem que ter com que as empresas... Não vai no Procon reclamar, não. Eu resolvo o seu problema. Mas eu acho que deveria ser assim mesmo, porque você não precisava ir até lá. Cara, se eu comprei, eu tenho X direito sobre aquilo. Não é a lei? Não é a lei, então você vai ter que ou me ressarcir, ou São me Paulo dar, não é assim? São Paulo não é assim. Por que na Bahia não é? Pernambuco não é? Porque nós somos mais pacientes. Não, é engraçado você falar isso, porque lá em Portugal... a gente é muito... Não tem conversa. Acho que não tem nem lei de direito do consumidor. Porque não tem. Muito fácil. Eu comprei esse copo. Eu não quero mais esse copo. Eu vou lá 30, 60 dias e tal. Eu chego lá e troco. Minha filha também. Eles te dão dinheiro na hora. Isso. Tome, isso. Não dá o dinheiro na hora. Não tem Procon. Se eu comprei essa roupa aqui, eu não quero... Ó, eu... Posso até ter vestido um dia. Sim. Eu vou lá na loja, digo, minha querida, é o seguinte, olha, eu vesti, não quero. Tá bom, senhora, toma aqui o dinheiro. Aqui. Não tem conversa, Magno. Não tem conversa. E vou lhe explicar o porquê, a origem disso. Diga. Eu fui professor de Direito Empresarial, no curso de Administração, né, na faculdade. E aí, nessa minha pesquisa que eu fiz para tratar de determinados assuntos, dentro tinha a matéria do consumidor, mas tinha a visão empresarial. Todo produto que dá defeito, ele já é presumido que vai dar defeito. Okay. Então, eu tenho uma linha de montagem de tantos aparelhos de telefone e 3% desses aparelhos já vai dar defeito. Vai dar defeito. Significa que quando eu cobro, o preço está embutido todo produto que eu vou trocar. Está embutido. O celular custa R$2.000. Ele é 2.000, porque dentro desse preço... Está embutido eu trocar 5% de todas as linhas dessa série. Então, é assim, economicamente, Portugal ou os Estados Unidos fazer isso, não é bonzinho, não. Está tudo embutido no preço. Todo o preço está embutido. Troca por defeito, troca por insatisfação, troca por tamanho, seja lá o que for. Está dentro do comércio, do negócio, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem essas dificuldades. Eu conversei com uma professora portuguesa na época e também, outra vez, na área do consumidor, um português que vem muito para o Brasil. Aí eu dizia assim, como é essa questão de plano de saúde lá? Não, a gente não tem essa discussão lá. Não tem, não. Eu digo, não entendi. Não tem discussão de plano de saúde? Não, porque
a gente tem essa discussão, é uma coisa muito restrita, plano. Quase não tem plano de Porque saúde, meu filho. exatamente. Eu não tinha plano de saúde 8 anos lá, nunca paguei plano de Pois saúde. é, aí eu fui entender, né? Aí a gente fala assim, o nosso código é a melhor lei do mundo, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. É orgulho? É, certo. Mas nos Estados Unidos não tem por quê? Porque não precisa. Não precisa. Não precisa. Porque há um respeito. Porque o judiciário é forte. Como eu tive uma palestra, e uma juíza foi ser palestrante, e eu perguntei à juíza, Excelência, por que as empresas não têm medo do judiciário? Por que o cliente fala assim, tá ruim para você? Vai para a justiça. Por que, Excelência? Eles não respeitam a justiça? Porque demora 5, 10, 15 anos, depois a senhora vai dizer que é R$2.000 de danos morais? Pois. Você acha que o judiciário... Por que o judiciário americano não é assim? Porque nos Estados Unidos as pessoas se respeitam, né? Se olham, se respeitam, se tem um cuidado, entra na loja, sai da loja, troca produto. Porque as ações, $1 milhão. É isso 200 aí mil dólares. É. Eles têm o procedimento de acordo extrajudicial porque não quer a justiça. Os advogados vivem de fazer acordos extrajudiciais. Porque eles têm os precedentes que é que o Brasil está querendo criar com o Código de Processo Civil, que até hoje não pegou, chama os precedentes. Ou seja, você tem uma causa, já foi julgada, é assim. Assim, é. Se você der entrada, o resultado é esse aqui, ó. Já. Lá é assim, só que lá é $1 milhão. Aí o cara fala, não, eu já vou, vem aqui, vamos assinar esse documento. Sim, inclusive dizendo que não vai para a justiça. É muito louco. Isso aqui é muito atrasado, viu, Magno? Eu acho isso aqui é muito... Ainda mais quando a gente tem a visão e que vai para fora e vive, você vê que é um pouco atrasado aqui. Mas falando do plano de saúde, a gente teve agora essa semana, esses dias, né? Isso. O Supremo... Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Isso. Né, validando aí, fazendo... Como é que você vê essa questão mesmo? Porque é uma dificuldade desses planos de saúde aqui, né, menina? É muito difícil. Muito difícil, porque eu já fiz acordo com planos de saúde e hospitais e médicos. Eu já consegui, junto com o promotor na época, o doutor Roberto, que está em Salvador, a gente conseguiu, com alguns planos, fazer uma coisa assim. Foi Deus que botou a mão, porque a gente não... Porque o plano fala que paga muito, o hospital diz que... não cobre, e o médico não recebe nada. Né? Porque o médico é o da ponta. E o consumidor é que paga a conta. E o paga mais caro. É o que paga a conta, é que paga a fatura. Então, o que é que acontece? Existe um rol de procedimentos reconhecidos pela medicina, pela saúde, por um órgão do governo, que é a Agência Nacional de Saúde. Tá. Então, você tem um filho que é autista. Então, o que é que acontece? Sempre está surgindo alguma coisa nova para os autistas. Inclusive, recentemente, já houve alguma mudança no tratamento e que você tem data para entrar, a melhor idade para fazer, né? Uma série de cautelas e procedimento multidisciplinar. Isso eleva o custo. Então, hoje você gasta 10 mil por mês para você fazer o tratamento top. O que é necessário. O top é o que é necessário. Fazer o que é necessário. Aí, esses procedimentos são novos. Não estão listados na relação da ANS como procedimentos. Aí o plano nega. Não está escrito aqui, eu não sou obrigado a pagar. Você contratava o advogado, vai para a justiça, o juiz dá a liminar e manda fazer. Porque a vida da criança, do jovem, do adolescente, quem seja, a vida está em primeiro lugar. E você paga um plano de saúde. Esse procedimento para o autista não é uma experiência científica de Frankenstein, aquele negócio lá de trás, não é aquilo. Não é fazer um laboratório da criança para ver se vai dar certo. É algo que vai estar dando resultado. O Brasil todo está fazendo. Há anos. E aí, o Superior Tribunal de Justiça diz assim, se não tiver na lista, não faz. Então, veja que situação, porque os juízes tinham essa liberdade de analisar a cada caso. Sim. Mesmo que existisse um rol... Então, agora só o que tiver na lista. Em tese, sim. Em tese. Por que em tese? Porque na hora que a imprensa foi para cima dos ministros, e dentro da decisão ele botou lá um parágrafozinho também, dizendo assim, mas o magistrado ainda irá analisar caso a caso.
Mas, de qualquer forma, é uma decisão, assim, terrível. Porque Né? se É a um gente banho de água fria. Se a gente parar para pensar, a gente tem doenças graves, né? E a Isso, gente tem, você isso, falou do autismo, isso, a gente tem câncer, a isso. gente tem outras doenças degenerativas e tal, Exato, que exato, você vai precisar a vida inteira, exato. basicamente, Isso, né? isso. E aí, como lidar com isso? Porque E plano surge, não libera e surge a qualquer momento um um remédio, remédio. uma cirurgia, um procedimento. Quer dizer, demora 5 anos para entrar alguma coisa no rol. Exato. Como é que fica isso? E aí você, quando Não é? toma a decisão de fazer, porque você precisa fazer, o plano não reembolsa e você entra todo naquele ciclo de novo. Exatamente. Né? Ainda tem isso. Ainda tem, por exemplo, um fato que é bem complexo, que é você tem determinado profissional que trata e não atende o plano. Aí é um médico que não atende o plano. Ok. Aí esse você vai pagar e pedir Pagar reembolso. Pronto. Aí o plano fala, ele cobrou quanto? 1.000? Não, só é reembolso 200. 200. Pois é. Um exame que você pagou 4.000. Vamos lá. Aí você vai para a justiça para tentar receber. E aí você fica 5 anos aguardando o resultado Absurdo, né? do retorno. É igual uma cliente recente agora, uma senhora de 80 anos, ficou 5 meses sem geladeira. A empresa na defesa disse, não, me desculpe, tem que trocar a geladeira mesmo. Aí o juiz deu a sentença e disse, tem que trocar a geladeira, eu dou 10 dias úteis para trocar a geladeira. Meu senhor, a mulher excelência, já tá 5 anos. o senhor deu 10 dias úteis, tirando sábado, domingo, se tiver feriado, é quase um mês. O senhor deu um mês para entregar a geladeira, sendo que a própria empresa diz, eu quero dar a geladeira. Pois é, já dá amanhã, é rapidinho. Então ele tem que dizer assim, olha, a geladeira é para entregar amanhã. Olha, 24 horas, sob pena de prisão. A justiça, mas é isso mesmo, essa justiça da gente é uma loucura, viu, Magno? É uma loucura. E aí eu te pergunto, você nessa caminhada, né, vai ser pré-candidato a deputado federal. Isso. Pela União Brasil, né? Exato. O que você pretende aí, chegando em Brasília, com essas questões que você já domina tanto, né? Pois é. Fazer de benefício para a gente. Eu tive a oportunidade de ser vereador, né, lá em Feira de Santana, mas também fui procurador-geral da Câmara. Tá. Então, eu vi dos dois lados. Ok. Do jurídico e do exercer o mandato. E é uma frustração muito grande você tentar levar algum direito do consumidor para a sociedade. E aí o Tribunal de Justiça da Bahia fala, não. Essa lei só o Congresso. Só o Congresso. Os shoppings passaram a cobrar estacionamento. O vereador quer proibir, não. O deputado quer proibir, não. Só Brasília. Isso é relação contratual. Ok. O supermercado agora tirou o empacotador. Não empacota mais, se vire. Dizendo eles que vai baratear o preço. E não barateou nada. Aí vou para o tribunal defender a lei, o desembargador. Não, isso é direito do trabalho. Só o Congresso Nacional. Aí eu digo, bom, então a gente tem que ir. Tô lascado. Nós temos que ir para o Congresso Nacional, enfrentar uma luta, porque no Congresso, você aprovar uma lei, é uma coisa bem complexa, porque as comissões temáticas, elas arquivam o seu projeto de lei. Não é você querer colocar o projeto em pauta de votação. Tem que passar pelas comissões. E as comissões têm competência e atribuição para rejeitar o seu projeto de lei. Sim. Então, o sistema é bem difícil. Mas, de qualquer forma, você também é uma voz ali, claro, né, para defender o consumidor. Como agora no STJ, alguns ministros foram contra. A maioria foram contra a decisão. Mas a maioria venceu. Então, nós tivemos, no ano passado, a aprovação da lei do superendividamento. Só foi aprovada por causa da pandemia. Porque foi uma lei que veio para favorecer o consumidor endividado. O Brasil hoje está vivendo... Nós temos uma nova disciplina na faculdade, o superendividamento. Mas é verdade mesmo. O superendividamento. Então, a empresa, quando ela está em situação difícil, ela tem a lei de recuperação judicial e extrajudicial. Mas eu, cidadão, se eu ficar na situação difícil, como é que eu resolvo? Vai ficar negativado e acabou. E vão piorar seu dinheiro, bloquear suas contas, se você tiver. Seu carro, né, seu dinheiro na conta. Se lascou, meu amigo. Aí, fruto da pandemia, né, o movimento todo do Sistema Nacional de Defesa, com a professora Cláudia Lima Marques, que é uma pessoa que é a nossa referência na área, ela que preparou esse projeto há anos atrás, mais de 10 anos. E aí foi aprovada a lei que você hoje, endividado, ou seja, tem que dever a mais de uma empresa,
Ok. Você pode parcelar em 5 anos a sua dívida e reduzir juros e multa. Pronto, finalmente nós temos. Mas você entende que Entendo. são mecanismos de pressão Sim, e que você tem que ter uma bancada. Claro. Como eu defendo os princípios evangélicos, você precisa ter uma bancada. E eu acho hoje que a bancada evangélica ela tá mais no papel de defesa do que ser proativa. Porque os ataques são muitos, né? E aí a gente fica o tempo todo se defendendo, tentando travar lei, tentando travar projeto de lei, tentando impedir que seja aprovado determinada situação. Mas a bancada evangélica é forte, né? É forte, mas ela ainda fica num papel de resistência. Porque mesmo ela forte, ela lida com certos paradigmas que foram criados ao longo do tempo, né? O evangélico ele é preconceituoso. O evangélico é intolerante. Tem isso também. Pela posição de liberdade que você toma, Exato. mas os outros têm a liberdade, podem. Mas se nós exercemos nossa liberdade, você é intolerante. Você é preconceituoso. Então, a sociedade precisa compreender melhor o papel de cada um e respeitar. Claro, concordo. Né? Então, eu acho que a missão é essa. Mas a gente está muito polarizado, né? Quando eu falo o brasileiro, ele está polarizado. Ou você é X ou você é Y. Se você estiver no meio e você tiver a sua própria opinião, né? Isso. Né? Não é dizer eu não sou um, não sou outro, mas agora não é o momento, eu estou analisando e tal. Aí você toma-lhe porrada e vai. Tipo, o que é isso? Eu não posso ter meu... Ou é ou não é. Ou é ou não é. Tipo, eu não posso ser nada? Qual é o meu direito, né? Como é que fica? Como é que fica o meu direito? Tá você muito tem louco. Você tem que engolir tudo. Quer dizer, eu aposto nesse governo. Então, tudo que ele fizer, eu tenho que bater palma. Senão eu sou traidor. Não é, você assim. Você está traindo, viu? Não é assim. Então, a gente precisa... Eu posso muito bem gostar de você, votar em você, mas eu posso discordar de várias coisas que você fala, ou até mesmo dos seus ideais. Mas isso não dá o direito de, eu sou contra a Magna, eu não quero, eu não... Não, eu aposto em você, mas eu tenho uma divergência em algumas situações e está tudo bem. Exato. Agora, só que o povo está enlouquecendo, fala, meu Deus do céu, é uma loucura. Sei não para onde a gente vai parar. Tomara que vai parar para um lugar bom. Tem que ser. Olha, então, é isso. Você vai para candidato, né? Pré-candidato a deputado federal. E com essas propostas todas que você falou, né? Toda a sua experiência que você veio na área também do trabalho, na área do direito do consumidor. Enfim, o que hoje você acredita... Né? Sendo político, sendo cidadão, sendo, enfim, uma pessoa trabalhadora que paga seus impostos e que também está aí correndo atrás das coisas. O que você acredita hoje que o Brasil precisa prioritariamente? Olha, uma preocupação, isso está, de certa forma, mexendo muito comigo. Ok. Que é a nossa inflação. Sim. Acho que com todo mundo... O custo Brasil. Mas... E eu estou mais preocupado, eu vou lhe explicar o porquê. Eu não sou especialista em economia, né? Mas a gente, quando olha para o mundo todo, aí é uma crise mundial. O Brasil vive uma crise mundial. Mas a gente precisa adotar certos cuidados, porque, por exemplo, a comida, ela é brasileira. Tudo é produzido aqui. Então, eu não posso entender que a França, uma Itália, a Alemanha... Londres. Mas a nossa produção de carne, a nossa produção de frango, o ovo, a farinha, feijão, arroz, óleo, azeite, tudo é brasileiro. Tudo. Né? Com algumas exceções. Farinha de trigo, cuscuz. Então, o Brasil hoje, com o agronegócio... entendeu que isso é o que salva o país. Mas nós estamos pagando caro por isso. Porque toda a comida brasileira está sendo vendida para fora. Está sendo exportada. Porque é indexado ao dólar a exportação. Então, para o agronegócio, está ótimo. Porque ele está vendendo em dólar. Né? Para quem está comprando, está bem, porque ele está comprando uma mercadoria brasileira pagando em dólar. Né? Mas a moeda dólar, o dólar para ele é um e o nosso dólar aqui é outro. Então, para quem compra tá bom e para quem vende tá bom. Só que com isso o mercado nacional ficou inviável. Ficou. Porque a classe média e a classe baixa
Não está conseguindo sobreviver. Não tá. E tudo Não tá. caro. Então, se eu estou pagando R$ 50 um quilo de carne, era para ser 10. Por que é 50? Porque toda a carne brasileira é vendida para fora. Com isso, o mercado interno, né, as grandes empresas no setor, eles têm um comprador lá fora. Então, ele fala assim, se eu pudesse, eu nem vendia para o Brasil. Porque, para mim, eu podia vender tudo. Mas eu vou reservar um pedaço aqui e vou vender. Agora, eu tenho pouca carne para vender para o Brasil, porque a minha é toda para fora, então é R$ 50 o quilo. É R$ 30 o quilo. O frango é R$ 20 o quilo. Era 8. Então, precisa criar um mecanismo de crescimento sustentável dentro do agronegócio. Eu já vi a Malásia proibindo exportar. Aqui eles não vai acontecer isso. Os Estados Unidos, pela questão da proteção lá do patrimônio deles, eles aumentam a alíquota ou de exportação ou de importação, a depender do que eles estão fabricando, a depender da laranja, a depender do leite, porque os Estados Unidos também é produtor de leite e de carne, mas fica lá. Fica lá. A carne de lá não vem para fora. Não. Fica lá, porque eles têm uma população para atender. Então, o Brasil fica muito nesse os índices, as notícias, né? Então, o Brasil está mantendo essa notícia positiva a um custo Brasil meu e seu. Concordo. Porque, então, precisa criar um plano de governo para gerar emprego e renda na nação. É necessário reduzir tributo, é necessário dar isenção, é necessário criar um mercado nacional para criar um pátio forte na área da indústria, na área da tecnologia, com os incentivos fiscais. É 10 anos sem pagar imposto? Mas vai empregar 10 mil pessoas. Essa isenção que você dá, ela se transforma em imposto, porque tudo que você compra, você paga imposto. Tudo. E não fora isso, você vai hoje no supermercado, amanhã já é outro valor, então é um absurdo. Então, tá difícil. Tá difícil mesmo viver aqui. Eu vou no mercado. Eu vou. Eu também vou. Eu sempre vou. Eu gosto de, Você inclusive. gosta de fazer compra. E aí, 10 coisas são R$ 100. Pois é. Porque cada coisa é R$ 10. Cada item custa R$ 10. Não, meu filho, então você ainda tá indo bem. Porque você ainda pega 10 coisas. Pega de 10. Eu não consigo. Eu pego 2 a R$ 100. Eu, que porra é essa? 2 coisas R$ 100 não dá. Aí a gente começa... Aí a gente percebe o pessoal do supermercado, né? E aí eles também começam a reclamar, porque, entenda, os produtos superficiais estão vencendo na prateleira. Claro. Os restaurantes, todo final de semana era uma pizza, agora uma vez no mês. Então, tá difícil para quem está no comércio, tá difícil para o trabalhador. Tá difícil para todo mundo, meu filho. Mas precisa, tem que existir uma política que fortaleça o comércio exterior, tudo bem, tudo certo, mas tem que ter limite. Tem que ter limite, porque a gente não tem que pagar essa conta desse jeito. Então, se quer criar uma alternativa, porque o Brasil hoje focou no agronegócio, então não vai proibir de exportar nada nunca, venda tudo, porque o Brasil cresce com isso. Então, vamos criar uma fonte de renda alternativa no Brasil. Então, você cria. Por que na China deu certo? Porque até o americano, tudo vem da China. Sim. Eles criaram um sistema, né, que favoreceu isso acontecer. Então, vamos tentar fazer no nosso país, né? A Ford que fechou, não é isso? Vamos tentar fazer com que o Brasil seja atrativo para ter realmente um polo industrial, um polo de tecnologia. O que é que precisa ser feito? O governo tem que abrir mão de imposto? Então, tem que abrir. Porque o trabalhador com dinheiro, esse dinheiro retorna para o governo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, eu acho que não atinge a economia do país você realmente ceder na arrecadação tributária para você gerar emprego e renda para o nosso país. É verdade. Olha, falou tudo, viu, meu filho? Porque é muita coisa que esse Brasil precisa se reestruturar. E aí, vamos ver o que é que vai ser dessa política. Olha, queria agradecer muito você aqui no nosso Pode Ver, né? No Portal Ver Notícias. Sabe que o espaço está aberto aqui para a gente falar, que a gente dá voz e vez mesmo. Por isso que pode ver de você, pode ver de tudo, né? De quem está aí assistindo.
Então, muito obrigada. Conversei hoje aqui, galera, no nosso Pode Ver, podcast do portal venoticias.com.br, com Magno Felsenburg, advogado, né? Também faz parte aí de gestor público, foi ex-vereador de Feira de Santana, enfim, uma carreira que aí você curte, comenta e é só escrever aqui também para saber mais. Daqui a pouquinho vai estar uma matéria com ele lá no nosso portal, tudo escrito, e também nos nossos Instagram, Facebook e Twitter, para você seguir a gente, tá bom? É isso, ó. Te espero no nosso próximo Pode Ver, tá bom? Beijo, tchau.